Sejam bem-vindos a mais um Dentística em Doses. E hoje divido a mesa com o professor Anderson. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem aí, pessoal? Professora Francisca. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E vamos lá para mais um. E com meu querido amigo, irmão, professor Tiago Ottoboni. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana estar com vocês. Para nós é um privilégio, né? Além de nutrir, compartilhar a amizade fraternal de anos. De muitos anos. Ter a oportunidade de compartilhar conhecimento com quem tanto ensina, tanto leva a odontologia brasileira para o mundo todo. Obrigado pelo aceite, obrigado por estar aqui conosco. Tinha opção, não? Tinha, né? Tinha, né? Sempre tem, né? Sempre tem uma opção. Brincadeiras à parte, a gente tá, graças a Deus, a gente está sempre nos lugares hoje em dia que a gente quer estar. E aqui é um lugar que eu quero estar sempre. Obrigado. Obrigado a você. E hoje vamos colocar na mesa um tema interessante sobre resinas compostas. Olha! Melhor material do mundo. Desafios e soluções. Para começar, para a gente jogar isso na mesa, para vocês, assim, o que não de casos clínicos, não de situações clínicas, mas especificamente para trabalho com resina composta, qual é o grande desafio que vocês percebem no trabalho com a resina composta? E aí, imaginando que nós estamos falando de estratos de competência técnica, de habilidade diferentes, né? Então a gente passa por trabalho com resina composta dependendo do seu extrato de competência técnica, da própria habilidade. O que vocês veem de desafios mais marcantes no trabalho com resina composta, propriamente dito? Vai, quem? E aí, quem? Vai? Quem vai? Vai lá. Primeiras damas? Não, pode você. Primeiro você. Primeiro sou eu, você, sou eu. Mandrinho. Eu acho uma dificuldade que eu enxergo comigo e também estando junto com os alunos, morfologia de cor. A gente trabalhar com diversos materiais que a gente tem hoje no mercado, né? E a gente ter essa dificuldade de fazer uma boa seleção de cor. Pela diferença dos grandes materiais que a gente tem. Diferença de valor, saturação, essas coisas que a gente acredito que a gente vai entrar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Mas trabalhar realmente com a parte de cor, entender todas as camadas, quantidade de material que colocar, acho que isso ainda pega bastante. Eu acho que não só entender a proporção de cada material, Sim. mas conhecer o material. Porque eu acho que dentro, por exemplo, de uma resina de dentina, né? Dependendo da marca, vai ter diferentes graus de translucidez nessa resina. Sim. Então, às vezes, o que está pegando em alguns casos, em alguns profissionais, é não saber o material que trabalha. E eu acho que vai além. O cara não sabe o dente. Ele não entende o dente. As camadas, E se ele não entender o dente, ele não tem como ele pegar uma cerâmica, uma resina, para ele conseguir fazer aquele material que é totalmente diferente do dente se comportar de longe parecido, porque não vai ficar igual. O Murilo, aquela vez que você trouxe ele, lembra? Para dar uma aula pra gente, ele deu uma aula de dinâmica de luz, que foi o Murilo Calgaro, que foi, para mim, uma virada de chave gigantesca para eu entender dente natural. E ele falou muito de opacidade, translucidez, de dentina mais translúcida, de dentina um pouquinho mais opaca. Ele falou que a dentina não é a opaca. Ele começou a mostrar muita coisa que para minha cabeça virou a chave completamente. Eu mudei tudo que eu estava pensando de resina composta. E aí eu comecei a entender, estudar mais o dente natural. Para aí sim, com qualquer sistema de resina que você olhar e treinar o que o Anderson falou, dinâmica de luz, opacidade, translucidez, uma resina é mais saturada, outra é mais... Aí você começa a conseguir equalizar esse gap, que é um material total, não tem nada a ver com dente, não é dente. Quem faz dente é Deus. Mas é um biomaterial, um plástico, que a gente tentando entender cada vez mais o dente, você vai pegar um sistema que você goste, ou vários, vai misturar se você quiser, aí você consegue chegar perto, mas muito longe ainda, né? Mas vai ficar no nosso olho aceitável. Se me permitem, tem
quando eu disse de estratos, né? Acho que a base da pirâmide, a minha percepção, a morfologia de cor, ela é mais complexa na compreensão. Mas o primeiro passo do desenvolvimento de expertise na resina, eu acho que é o zelo, o cuidado na manipulação. Muito. A percepção que eu tenho nós temos materiais restauradores diversos. A resina composta ela tem uma maneira muito específica de tratá-la, né? E esse talvez para mim seja uma das maiores dificuldades, desafios, o aprendizado. E aí não só o aprendizado da resina, como de forma generalizada. Cada marca, cada tipo de resina, mesmo no mesmo sistema, tem maneiras de manipular diferentes, né? O TIFF tem muita abordagem disso. Como pincela, como aperta, como espalha. Então, mais do que querer aprender sobre a morfologia de cor, que eu acho que é no extrato superior de competência, o primeiro passo. Me parece que a manipulação é um gap aí do desenvolvimento. E às vezes o pessoal acha que quanto mais manipular, melhor. E a resina, quanto menos movimento, melhor. Né? Quanto menos você cutuca ela, melhor. Movimento mais longo, é isso aí mesmo. É legal. A ideia é essa. E sobre manipulação, que eu brinco com os alunos, a resina ela precisa de carinho. O trato da resina é um trato carinhoso. São movimentos lentos, né? Movimentos mais suaves, movimentos mais longos. A cerâmica é um material mais bruto, é rígido, estável dimensionalmente. A resina você vai reconstruir a partir do material. Uma vez o Irata estava me ensinando lá, ele falava muito, né? De você, ao invés de fazer movimentos com todo o braço parado e ficar batendo o dedo, que você bate o dedo, você bate a ponta e marca. Ele falava assim, movimenta o punho em todo e bate a base da espátula e faz um movimento longo. Toca e movimento longo. Você vai fazer tipo 3 movimentos com o punho e a base da espátula, e o cara que vai com a ponta, ele faria 300 movimentos. Ele fica cutucando e começa a ficar tudo marcado. Então é exatamente isso. Então, e é treinável isso, né? Isso que é bom. Isso é muito bom de poder ser replicável. É só a pessoa querer treinar isso. Respeitar o processo, né? Exatamente. Porque o respeito ao processo técnico é que te leva à excelência. Exato. Se a gente acredita em dom, o dom é uma exceção da humanidade. Aquele que tem dom, e me permito, o Thiago é um desses. Não tem, não. Mas ainda assim, trata essa super habilidade, mas trata ela de maneira protocolar, processual. Transfere o passo a passo para que seja compreensível. E primeiro passo eu acho que é compreender como tratar a resina, né? Porque a gente vê na boca o resultado é diferente. É diferente. De uma resina lindamente bem manipulada e uma resina mal manipulada. A morfologia de cor às vezes está certa, mas o resultado é completamente diferente. Impacta inclusive no próprio polimento, né? No polimento e na manutenção, com certeza. Né? E na longevidade, né? É isso. Em relação à morfologia de cor, aí citando de novo Murilo Calgaro, né? Eu particularmente tive a oportunidade de conviver um pouco com o Murilo, e aí trouxemos aqui para ter uma aula brutal, mas tive a oportunidade de conviver um pouco com ele. E também com o Leonardo Boccabella, que são dois, aí falando em dom, são dois absurdos, geniais. Mas eles falavam muito, estimulavam que a gente compreendesse esse processo de morfologia de cor, a dinâmica da cor. Não é algo estático, não é A1, A2, A3. Aliás, está longe de ser isso. É compreender essas nuances da dinâmica fluente da cor, né? E aí vem um desafio que nós acabamos falando aqui sobre os sistemas diferentes de resina, com um grau de opacidade, translucidez e efeitos diferentes. Para vocês isso é uma dificuldade? Seja pessoal, seja na transferência do conhecimento na docência? Com certeza. É uma dificuldade pela diferença dos sistemas que a gente tem e, o que o Thiago falou, compreender o dente. Se a gente não enxerga, a gente não tem como reproduzir. Então, se você não entende como a característica daquela dentina, como aquele esmalte tem a característica de translucidez, quanto de translucidez tem, a gente não consegue reproduzir. Então,
primeiro, como o Thiago mencionou, acho que perfeitamente, é entender realmente as camadas do dente, compreender o dente, e aí sim a gente consegue trabalhar. Ajustar para resina, né? Ajustar para resina, exatamente. Então é bastante difícil, sim. Não é fácil, não. Então, assim, começa lá do início a compreender a morfologia, né? Da dentina, do esmalte, as proporções e os materiais. E eu acho, por exemplo, no nosso dia a dia, eu acho que de cada um aqui, a gente tem um sistema de eleição que a gente trabalha no nosso consultório e vai tudo pleno. Agora, quando a gente está na docência, aparece numa clínica o aluno com vários sistemas de resina. E aí eles acham que a gente vai tirar de letra. E nem sempre é assim, porque às vezes ele te apresenta um sistema que você nunca trabalhou com ele. É complicado, né? Nenhuma marca vai ser igual a outra. Uma marca até ruim varia até o lote, a opacidade, né? Mas se pegar as marcas que a gente tem no Brasil, que são... A gente tem as melhores resinas que tem no mundo, a gente tem no Brasil, isso é muito bom. Todas as marcas boas têm um padrão muito bom entre elas, só que o aluno tem que entender exatamente o que o Anderson falou ali no começo. Ele tem que treinar o sistema que ele usa. Se ele mistura marca, ele tem que entender as seringas de resina que ele tem no kit dele, para ele entender se a dentina do sistema que ele está usando é uma dentina de opacidade média ou mais alta ou mais baixa, para saber quanto que ele vai ter que pôr de dentina, porque às vezes ele coloca uma camada padronizada que ele acha que é ideal e talvez seja, mas para um sistema de uma dentina mais opaca, um exemplo. E ele entendendo a resina dele, ele vai variar isso de acordo com o que ele necessita. Então, se ele tem X de espaço para trabalhar, se a dentina do sistema dele é média para baixa, ele vai ter que pôr mais dentina para compensar isso. Então, é treinar, fazer disquinhos de prova, fazer corpinhos de prova, a manipular a resina, polimerizar, colocar luz. É treinar, enxergar a resina. Até comentei com os alunos, fazer uma escala de cor personalizada com o material que eles utilizam. Porque alguns vêm com escala Vita convencional para fazer seleção de resina. Então... E a resina, dependendo da espessura do material, muda totalmente esse sistema de cor. Então é interessante fazer essa escala, igual o Thiago mencionou, e com espessuras diferentes, para você ver como o material se comporta a 0,3 milímetros, como o material se comporta a 0,8 milímetros, como se comporta a 1 milímetro, a 2, independente dessa profundidade que a gente vai ter de incremento. Então acho interessante o aluno trabalhar com isso. Nós temos... Uma das coisas que também sempre me faz entrar em ebulição assim, é dividir a prática em alto rendimento e alta performance. Você pode ter alta performance e alto rendimento. Você pode ter alto rendimento e alta performance. Mas basicamente, para a gente de maneira quase compreensível, dividir essa alta performance e esse alto rendimento. Vocês acreditam que é possível, num alto rendimento, numa odontologia diária do cotidiano, a eleição de um sistema resolve grande, para não dizer a totalidade dos casos, comercialmente? Hoje me perguntaram isso na aula. Se tinha que misturar ou se dava para trabalhar com o sistema e resolver. Ele perguntou. Eu falei que dá, mas ele vai ter que entender como que é o sistema dele a fundo para ele corrigir algum gap que o sistema dele tenha. Exatamente. Como eu já mencionei, se a resina de dentina dele é muito mais translúcida que uma normal, ele vai ter que pôr mais volume. Óbvio que não vai poder usar uma tão translúcida, mas geralmente não tem. Algumas marcas são. Mas ele vai ter que conhecer a fundo e aí ele consegue ajustar. Muita gente falava assim, não dá para usar tudo a Tokuyama porque a resina não tem uma resistência tão grande para palatina e a dentina não é tão opaca. É a resina que eu mais uso a vida inteira. Aí é o treinamento da sua mão, não é? É você entender como o sistema é. Se eu pego um paciente com um bruxismo violento, eu vou usar lá uma resina que tenha mais resistência do sistema da Tokuyama, que, por exemplo, é uma resina chamada estelite posterior. Estelite posterior. Agora, se eu preciso... E aí você vai ajustar. Todo o sistema é muito bom. É o cara dominar o sistema. E aí eu trabalho com uma marca, o resultado é ok. Você trabalha com outro, o resultado é ok também. E assim por diante. O Zé Beto fala um negócio que é legal. Você pega um caso clínico e dá na mão de 4 dentistas que gostam de trabalhar e trabalham bem para executar o caso, até com sistemas de resina diferentes.
o caso nos 4 vai ficar muito bom, só que entre eles vai ter um monte de diferença, só que os 4 resolveram o problema. Ficou bom, cada um do seu jeito. Isso eu acho legal demais, ele fala isso, eu acho legal. E é fato isso, né? Muito. No alto rendimento, a odontologia comercial do dia a dia é possível, então, com conhecimento do sistema, resolver. A grande maioria dos casos. Mas na alta performance, na odontologia de alta precisão cromática, da morfologia de cor, já é o inverso para vocês ou ainda assim você consegue, com alta performance, um sistema só? Eu não vou falar considero, porque eu vou falar, o cara considera esse alta performance. Mas você tá falando assim. Não, mas você me permite, você não precisa se considerar, mas eu te considero de alta performance. Você não se considera, mas o Brasil e o mundo te considera. Não, tudo bem, vai. Não. Mas esqueça você. A sua opinião agora não vai importar sobre você. Mas... Eu já testei várias marcas em curso, já usei várias marcas. Testei muita resina para entender as resinas, até para quando o aluno pergunta. Dentro da rotina clínica, eu comecei usando... Pode falar marca? Claro que pode. Tá. Eu comecei usando muito Tokuyama, por conta que eu fazia estágio com o Anselmo e ele usava. E aí, quando eu abri meu consultório, eu usava o Stellite Quick e não tinha muito fácil para achar, e usava a Z350. E eu comecei a entender a resina ali, as duas, e trabalhar muito bem. E alguns anos atrás, eu parei de usar outras marcas, eu só uso Tokuyama. 100% em todas as camadas, em todo caso. E no começo eu pensava, cara, será que eu vou conseguir resolver os casos com uma marca? E dá para resolver. Né? Até eu misturo, óbvio, entre a Ômega e a Palfic, mas eu consigo resolver todas as buchas dentro do consultório. E vocês? O que vocês pensam? Quer Na falar, alta Francisco? performance. Conseguem resolver. Eu ainda não tô nesse nível do Thiago. Vem com conversinha piada não, vai. Trabalho ainda com alguns sistemas, mas sim, eu acho que hoje na odontologia nesse mundo que a gente vive aí, a gente tem sim materiais que a gente conseguir toda essa morfologia de cor, esses detalhes, essa translucidez, essa opalescência, com material de qualidade, claro. Sim. Uma marca que a gente consiga trabalhar bem, a gente consegue sim, com uma marca, abraçar todo esse mundo aí. E hoje tem também pigmento, né? Eu uso que eu ia falar muito agora. corante. Cara, Assim, eu salvo a minha vida muito usando corante. Porque a alta performance, ela traz para a prática da alta performance, e aqui não há nenhum julgamento de valor entre uma e outra. Nós estamos falando da decisão pessoal de trabalhar num fluxo ou no outro. Você pode fazer os dois juntos. Mas quando você pensa no super detalhamento, trazer que seja da mesma empresa, mas outras marcas da mesma empresa, pigmentos. Quer dizer, você está agregando um pouco mais de caracterização, Para copiar um central unitário com pouco espaço, para não ter que preparar Porque muito. nós não estamos falando de 10 lentes. Exatamente. 10 facetas extra white premium. Exatamente. Nós estamos falando do detalhamento de repetição, de replicar. E quem fala muito bem disso é o Vitor, né? O Vitor Clavijo, que é um genial, assim. Você está criando ou copiando? Se você está criando um sorriso, você tem liberdade criativa. Tá livre, né? Agora, se você está copiando a natureza, jamais conseguirá. Mas o quão mais próximo você conseguirá com o resultado é o quanto você mais tem de arsenal, né? Exatamente. Francisca, faltou você? Você tá achando que ia fugir, né? Eu sou muito metódica, né? Então, assim... Jura? Um pouco, talvez. Então, claro que eu não sou do tipo de pessoa que vou variar muito. Eu pego aquela marca, me aprofundo nela e eu fico com ela. Eu não misturo muito, não. Eu resolvo a minha vida ali, no meu terreno, onde eu conheço. Eu tenho algumas, isso é bom. Eu tenho algumas limitações, acho que técnicas, e eu tenho algumas preferências que me ajudam bastante nesse universo, assim. Mas acho que a alta performance ela tem que ter um pouco mais de arsenal, de variedades para poder atingir esse super detalhamento. É o que eu penso, né? Obrigado por mais um episódio do Dentística em Doses e nos vemos nos próximos. Um abraço. Até mais.
Fechou, então. De vez em quando pode olhar pra aquela, né? Pode. Ah, tá. Só pra... Aqui daí deixa pra... Tem uma ali, ó. Não, ele não vai olhar.